Imagina só, uma emissora gigante de TV, em silêncio por 3 anos, resolve apostar todas as suas fichas num grande retorno. Em 2001, essa aposta tinha nome e sobrenome: Pícara Sonhadora. Hoje a gente vai mergulhar na história dessa novela, que não só marcou a volta do SBT à dramaturgia, mas que também escondia um dos segredos mais charmosos e criativos da TV. Para a gente entender essa história direitinho, nosso roteiro de hoje vai ser o seguinte. Primeiro, vamos ver por que esse retorno do SBT era tão importante. Depois, vamos conhecer a vida dupla e secreta da nossa protagonista. Aí, a gente descobre como um sucesso do México foi adaptado para o Brasil. Na sequência, vamos analisar como a novela se saiu na guerra da audiência e o que a crítica achou. E, por fim, vamos tentar entender por que essa história continua tão viva até hoje. Então, para começar a entender Pícara Sonhadora, a gente precisa primeiro dar um passo para trás e olhar o cenário da época. O SBT estava se preparando para uma volta triunfal à produção de novelas. E o número que define o começo dessa história é 3. Foram 3 longos anos de hiato, de pausa. Pensa bem, desde Pérola Negra, lá em 1998, o SBT não lançava uma única novela inédita. Para um canal com tanta tradição no gênero, era um silêncio que chamava muita atenção. E foi aí que, em 2001, as portas da teledramaturgia do SBT se abriram de novo e, contudo, com Pícara Sonhadora. Aquilo não era só mais uma novela, era um recado bem claro para o mercado. O canal estava de volta ao jogo, pronto para investir pesado e brigar de frente pela audiência no horário nobre. Tá, mas que história seria essa, tão poderosa, para segurar a responsabilidade de um retorno tão grande? A resposta foi uma trama que parecia um conto de fadas moderno, com uma protagonista que tinha uma vida secreta simplesmente fascinante. Vamos começar pelo nome. Pícara é uma palavra que vem do espanhol e quer dizer algo como esperta, astuta, safo. E só isso já dá uma pista enorme sobre a personalidade da nossa protagonista, a Mila. Ela não era só uma sonhadora, não. Era uma sonhadora que tinha um plano muito bem traçado. E aqui tá o pulo do gato, a grande genialidade da trama. De dia, a Mila era uma vendedora comum na seção de brinquedos da loja de departamentos Solis. Só que à noite, quando as portas se fechavam, a loja virava a casa dela. Ela morava escondida num quartinho no último andar com o tio, que era o vigia. Ela pegava emprestado roupas, comida, livros, tudo o que precisava para viver e estudar direito. E o mais incrível, anotava cada item, cada centavo num caderninho com a promessa de pagar tudo de volta um dia. Que premissa sensacional, né? E claro, toda boa novela precisa daquele romance de tirar o fôlego. De um lado, a gente tinha a Mila, a estudante de direito, pobre, mas super ambiciosa. Do outro, o Alfredo, simplesmente o herdeiro milionário da loja. E para chegar perto dela sem que ela soubesse quem ele era, o que ele faz, se disfarça de funcionário comum. É aquela fórmula clássica do rico que se apaixona pela pobre, mas com esse tempero especial da vida secreta da Mila, que deixava tudo muito mais interessante. Bom, mas essa fórmula de sucesso não surgiu do nada, né? Para a gente entender como Pícara Sonhadora foi construída, vamos dar uma espiada nos bastidores da produção e na escolha do elenco. A ideia original não era brasileira. A novela, na verdade, era uma adaptação de um sucesso gigantesco do México chamado La Pícara Sonhadora. Isso tudo fazia parte de um contrato de 5 anos que o SBT tinha com a Televisa, a gigante mexicana, para trazer roteiros de lá para cá. E olha, o SBT não economizou para fazer bonito nesse retorno. O investimento foi pesado. Cada um dos 97 capítulos da novela custou cerca de $43 mil na época. Era um sinal bem claro do compromisso da emissora em entregar um produto de alta qualidade. E aqui a gente vê o elenco principal que deu vida a essa história. A Bianca Rinaldi, que fez a Mila, conquistou o papel depois de disputar com outras 2 atrizes. Ao lado dela, o Petrônio Gontijo como Alfredo, e o elenco ainda tinha nomes como Vanessa Volker, uma jovem Gisele Thier, e os super veteranos Maria Estela e Serafim Gonzalez. Um time de peso. E tem um detalhe muito curioso sobre a escolha do protagonista. O ator Petrônio Gontijo, que viveu o Alfredo, foi escolhido a dedo pelo próprio Silvio Santos. Isso mostra o quanto o dono do SBT estava pessoalmente envolvido e de olho em cada detalhe desse projeto. Ok, com tanto investimento, uma história cativante e um elenco escolhido a dedo, a grande pergunta no ar era como o público e a crítica iam reagir a tudo isso. Vamos ver agora os números e a recepção da novela. Afinal de contas, essa aposta gigantesca do SBT no retorno da sua teledramaturgia valeu a pena? Olha só que interessante esse gráfico.
Ele mostra um momento crucial na guerra pela audiência. Num dia que tinha um jogo importantíssimo, Brasil contra Argentina, na emissora concorrente que, claro, bombou com 46 pontos de audiência, Pícara Sonhadora mostrou uma força incrível. Manteve seu público fiel ali, cravando 17 pontos. Agora, o mais impressionante. A novela da concorrente, que veio logo depois do futebol, caiu para 41 pontos. Ou seja, Pícara segurou sua base de fãs, mesmo contra um gigante. Mas nem tudo foram flores, principalmente com a crítica especializada. Alguns pontos foram bem criticados, especialmente o texto. A Gabriela Goulart, do Jornal do Brasil, por exemplo, foi bem direta. Ela escreveu que o texto soa absurdo, como uma novela mexicana traduzida, criticando essa falta de naturalidade na adaptação dos diálogos. Por outro lado, se o texto foi criticado, as atuações foram um ponto alto. Uma crítica no jornal O Globo elogiou muito os protagonistas, a Bianca Rinaldi e o Petrônio Gontijo. Mas essa mesma crítica pegou no pé da direção por algumas cenas que eram meio difíceis de acreditar, como um banho de banheira que a personagem tomava dentro da loja. Ou seja, o elenco convencia, mas a execução de algumas cenas, nem tanto. Apesar de uma crítica aqui e outra ali, a verdade é que a novela conquistou um público extremamente fiel. E esse carinho todo se provou muito duradouro, criando um legado que a gente vai explorar agora. O sonho que parece não ter fim. Essa linha do tempo aqui não me deixa mentir. Olha a vida longa da novela. Depois da exibição original lá em 2001, ela teve a primeira reprise em 2004. E o mais legal, foi escolhida pelo público numa votação online. Depois, reprisou de novo em 2012 e em 2023. E, em 2022, para mostrar que ainda está com tudo, entrou para o catálogo de streaming na emissora. É um apelo que claramente atravessou décadas. No fim das contas, o sucesso de Pícara Sonhadora foi a prova que o SBT tanto precisava. A aposta deu mais do que certo. A emissora mostrou que podia sim voltar a competir de igual para igual no concorrido mundo da produção de novelas, e a trama ficou marcada para sempre como um grande acerto na história do canal. E tudo isso deixa a gente com a pergunta no ar, né? O que será que faz uma história que parece tão simples, de uma garota sonhadora, continuar encantando tanta gente tanto tempo depois? Talvez a resposta esteja justamente nessa combinação perfeita. Um sonho universal, que todo mundo entende, com aquela pitadinha de esperteza que torna a história simplesmente atemporal.